Começando agora a primeira entrevista no canal, estou me adaptando ainda a esse mundo do YouTube, mas comecei bem. Um dos grandes destaques do Santos no ano. Eu acho que se for falar de regularidade, por mais que tenha Rolês e Neymar, acho que o teu nome ganharia facilmente uma enquete. Eu avisei quem me segue que eu ia te entrevistar, o pessoal ficou maluco. Então, cara, muito obrigado por topar esse papo logo no comecinho do canal. Agradecer também ao Maradei, todo o departamento de comunicação do Santos. E eu queria, cara, eu tenho muita curiosidade sobre a tua carreira, porque me parece que ela é algo específica, sabe? Tipo, o cara que tem todo o jeito de que vai dar certo muito rápido, de cruzeiro, de seleção, e que depois as coisas não encaixam. E geralmente quando o atleta chega nesse momento, ele não volta mais. E você volta e hoje já se fala de seleção. Então, cara, você virou unanimidade no Santos em quase um ano, depois de vários empréstimos e de pouca gente te conhecer. Então eu queria que você falasse sobre esse período que você está aqui no clube e se está acima das tuas expectativas. Primeiro eu fico feliz pelo convite. A gente estava brincando aqui, o primeiro vídeo do canal, e para mim é uma honra estar Pô, aqui. tá louco. Obrigado. Não é mim. E cara, eu acho que desde quando Deus colocou esse sonho no meu coração, eu sempre descansei nele, sempre fiz o que eu podia, que era trabalhar, que era estar concentrado naquilo que estava ao meu alcance, e o restante eu sempre deixei nas mãos dele. Então, é igual você disse, foi engraçado na minha carreira que eu saí muito novo, com uma expectativa muito grande, e com o passar dos anos e por circunstâncias, minha carreira acabou não tendo aquele salto que eu penso que todos que me acompanhavam pensavam, mas eu nunca, em nenhum momento, pensei que tinha acabado. Sempre continuei trabalhando, continuei dando o meu máximo todos os dias e me preparando para quando houvesse a oportunidade estar pronto, né? E eu sou muito grato a Deus por ter feito tudo no momento certo, sabe? Acho que foi um aprendizado muito grande os anos que eu fiquei na Europa, e hoje estar vivendo isso com a camisa do Santos é muito mais do que eu pensava alguns anos atrás. Cara, me conta como foi quando o Santos chegou pra você. Se você tinha outras alternativas naquele momento, porque era um retorno ao Brasil para que de alguma forma você recomeçasse no país, talvez até terminasse a formação, né? Porque mesmo com 24, 25 anos, eram poucos jogos como profissional, né? Então você dá essa guinada aqui no clube. Vir pro Santos sabendo do João Paulo, né? E sabendo que talvez você tivesse ali a Série B com poucos jogos, né? Então como é que foi essa decisão? Como chegou o Santos? E se havia alternativas para você naquele começo? Então, 3 meses antes de aparecer o Santos, eu tive uma oportunidade de voltar para o Brasil, para um clube também, mas acabou não acontecendo entre a Inter e o clube aqui no Brasil. Tava muito perto essa volta alguns meses antes, né, para esse clube. Mas não deu certo e, como eu disse, eu sempre deixei tudo nas mãos de Deus, sempre continuei trabalhando. E 3 meses depois apareceu a oportunidade. Infelizmente o clube tinha caído para a Série B, estava acontecendo muitas mudanças. E o Galo, na época que era o diretor, conversou com os meus agentes e falou assim: olha, a gente está atrás de um goleiro e tudo mais. Mas eu lembro que foi engraçado que acho que era a quarta opção, assim, né? Porque o Santos foi atrás de outros goleiros e tudo, e acabou esbarrando em certas coisas burocráticas com os goleiros e tudo mais. E aí não deu certo com os outros, e quando chegou na quarta opção, que foi, eles perguntaram: e aí, você quer vir? Eu falei: olha, eu venho. E aí o clube falou assim: mas a gente está passando por um momento de reconstrução, a gente não tem como arcar com seu salário, com tudo isso que está acontecendo. E eu falei: cara, eu tô disposto, é um clube gigante, tô disposto de tudo, abrir mão de muitas coisas, acho que pouca gente sabe. No clube que eu estava emprestado na Itália, eu tive que pagar uma rescisão com eles, o meu próprio dinheiro, para vir para cá na época. E vim com muita alegria, vim com o desafio de estar podendo ajudar o clube. Quando eu venho, o João tava jogando e, cara, o João para mim é uma referência, é um grande goleiro. A gente tem uma grande amizade e a gente, todos os dias, a gente treina nosso máximo, assim, é um querendo ajudar o outro e tudo mais. Infelizmente, quando eu tenho a oportunidade, é através
de uma lesão de um companheiro. Isso aí a gente fica triste porque eu passei por algumas lesões e a gente sabe o quão difícil é, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar preparado para essa oportunidade, né? Agarrar essa oportunidade, como eu disse, que foi a minha primeira oportunidade assim no profissional de ter uma sequência, e eu estava preparado porque tudo que aconteceu na minha carreira foi o que me fortaleceu para chegar nesse momento. Cara, eu obviamente não vou falar de salário aqui, né? Mas essas informações chegam pra gente. Quando você chegou, geralmente vem as informações, tipo, tempo de contrato. No caso da tua negociação, o próprio Santos, acho que orgulhoso de certa forma da operação. Tipo, não tenho dinheiro, mas, pô, é uma aposta. E me falaram o salário. Eu falei, pô, é mentira. Pelo amor de Deus, não vou falar aqui até Sim, com... sim. Mas eu falei, pô, não é possível. O cara tava na Itália ganhando em euros, sabe? Em vários anos consecutivos. Mesmo sendo empresário, de alguma forma você tava recebendo Sim, ali. sim, sim. Eu sei que você renovou e foi valorizado depois, enfim, espero que tenham outras renovações. Mas foi uma... Você abriu mão de muita coisa, cara. Às vezes a Sim. gente não tem essa percepção, o jogador ganha muito, mas existe um custo de vida, uma qualidade, tem muita gente pra ajudar. Você abriu mão de muita coisa pra vir, cara, e que bom que deu certo, né? Sim, como eu disse, quando eu apareceu a oportunidade de voltar também, eu já dei algumas entrevistas falando que eu já não estava bem de cabeça, sabe? Que eu precisava reencontrar alegria, eu já não era a mesma pessoa. Então eu vi com bons olhos para recuperar o ser humano, Gabriel, não só o atleta. Porque o atleta, como eu disse, eu estava sempre treinando, sempre bem, sempre preparado, mas o ser humano, Gabriel, o lado familiar já não era mais o mesmo, já não tinha a mesma alegria. Então, quando eu venho para cá, mesmo recebendo muito menos do que eu recebia lá, abrindo mão de muitas coisas, eu venho feliz. Isso foi a diferença para mim. E eu acho que as coisas aconteceram naturalmente com o decorrer do tempo. E foi uma, não só profissional, mas foi uma escolha correta pessoal também, que foi onde que eu recuperei a alegria, recuperei o desejo, a vontade de estar em campo. Isso você recuperou antes mesmo de começar a jogar. Tipo, só de chegar na cidade, começar a treinar, Sim. respirar esse ar do Brasil, você já tinha melhorado como pessoa mesmo, fora do campo. Sim, E aí sim, isso só sim. terminou de acontecer quando você vira titular, imagina. Sim, mas na minha primeira semana, assim, quando eu tava aqui, cara, a alegria que eu e minha esposa nós sentíamos, assim, no dia a dia era algo muito grande. A gente precisava de estar em casa, de estar no Brasil de volta, perto dos nossos familiares, de ter esse conforto. E foi algo muito gratificante. A partir do momento que eu cheguei aqui, eu já me senti em casa. Na época, todos os meus companheiros me receberam muito bem aqui. E, cara, acho que um momento mágico, assim, foi uma virada de chave para mim pessoal e como carreira tá aqui no Santos. Cara, é muito bizarro o quanto você evolui rápido, assim, porque eu tinha visto pouca coisa de você, né? E no começo, foi uma lesão super chata do João Paulo, que é uma Sim, referência aqui, né? Você precisa assumir num momento difícil. Antes teve turbulência ali na Série B. E você alternou ali uns jogos muito bons, às vezes nem tanto, algumas falhas, sim, alguns sim, erros. E, cara, desde então, eu não lembro de uma falha tua, sabe? Ali no começo existia um negócio, eu lembro daquela entrevista emocionada, que você teve um problema pessoal que as pessoas não sabem. Acho que a partir dali a coisa dá uma guinada e você vira uma referência, cara. Hoje fala-se de seleção brasileira pra você. Quando você cita da terceira ou quarta opção, eu lembro que uma foi o Hugo, que foi convocado agora pra seleção. E imagino que, pô, você vê o Hugo Souza sendo convocado, você fala, caramba, estão olhando pros goleiros brasileiros, existe chance, né? Existe um caminho. Então, em pouco tempo, você sai de um goleiro que estava substituindo o João Paulo com muita pressão, sendo questionado por parte da torcida, por uma referência. E hoje ninguém pede o João Paulo. Mesmo que o João Paulo seja um goleiraço, a torcida fala, pô, é o Brasil, não tem dúvida. Você conseguiu isso em muito pouco tempo. Isso não te surpreende, cara? Mesmo que você conheça o teu potencial, mesmo com essa alegria de vir pra cá, porque parece muita sim. coisa, cara, em pouco tempo. Cara, então, não me surpreende porque quem tá ao meu redor sempre fala que eu precisava de uma oportunidade. Sempre falei para todos ao meu redor que estão sempre comigo, eu falei, cara, eu preciso de uma oportunidade. E era uma das coisas que me frustrava, será que eu não vou ter essa oportunidade? Porque na Europa todos falavam muito bem, pô, o Gabriel é muito bom, o Gabriel é sensacional. Até os próprios goleiros falam assim, caraca, como é que você tá aqui? Às vezes você não joga nenhum jogo e tudo. Mas igual eu te disse, sempre me mantive preparado e essa oportunidade de estar aqui no Santos e esses, vamos dizer assim, esses altos e baixos no começo, eu sabia que poderia ser normal também,
por não ter a mesma experiência, não ter a mesma rodagem, que isso acaba que a gente vai ganhando com os jogos. É muito nítido isso, né? Igual É você como se falou. você tivesse terminado a formação no Santos mesmo, né? Tipo, claro, Exatamente. tipo assim, porque o Sherman, por exemplo, ele tem 50 jogos aos 19 anos, né? Ele Sim, viveu sim. muita coisa muito mais cedo que você. Sim. Então você cria uma experiência natural, assim, com 17, 18, você vai jogando mais. No teu caso, foi muito abrupto. Foram anos jogando muito pouco para depois jogar muito, assim, né? Sim, sim. Então, a minha formação foi construída muito na Europa também, onde que eu pude absorver, pude estar com grandes jogadores que me ajudou muito nessa questão. E quando eu assumo a titularidade ali na Série B, eu sabia que poderia ter esse momento de altos e baixos. E no começo foi um momento que todo o grupo estava em baixa. Então foi um momento de maior pressão ainda. E aí, eu sou muito grato também pela confiança que foi depositada em mim do professor Carilli, do Oscar, porque o Oscar foi o treinador de goleiro que me bancou para vir para cá, né? O Arzu não me conhecia tanto, o Arzu também me ajudou muito nesse momento que eu tive aqui, mas o Oscar já me conhecia porque o Oscar foi treinador de goleiro do Cruzeiro, né? Muitos anos atrás. Então ele já me conhecia, já tinha referências e foi um cara que me bancou nisso. Falou assim, não, pode trazer o garoto. E eu sabia que desse momento, e foi um momento onde que ele me auxiliou muito, sabe? Sempre conversando comigo, sempre me dando muita moral. E eu pude ter essa crescente, né? Onde que eu pude fazer grandes jogos na Série B, cometi alguns erros, os erros vão acontecer, a gente trabalha para minimizar o máximo possível, mas com o tempo você vai pegando também, a gente brinca que vai encurtando o campo, né? Vai encurtando vai conseguindo atalhos. Isso é só com os jogos, é só com esse feeling, é só com os jogos que você vai tendo a confiança para fazer certas coisas que com o tempo vai ficando normal. Mas quando você começa, você não tem a confiança para fazer aquilo que acaba sendo normal no seu dia a dia. Então, acho que é muito normal, tenho muito a evoluir ainda, tenho muito a ajudar o clube, a dar alegria para o torcedor santista. E eu sou muito novo, né, ainda, né? Tenho 24 anos, tenho aí eu acho que mais uns 15 anos de carreira, então... Se for que nem o Fábio, mais, né? Eu sei que for... você gosta dele. O Fábio, pra mim, tocando nesse assunto, é minha referência como goleiro. Futebol mundial, assim, eu cresci com ele, cresci muito perto. Pra mim, meu maior ídolo no futebol é o Fábio. O mundial dele é um absurdo. Não só o mundial, cara. Eu que acompanho ele desde criancinha, eu peguei tantas fases do Fábio, assim, incrível. Eu virei goleiro por causa do Fábio, né? Da hora. Então, eu procuro evoluir todos os dias, sabe? Eu sou um cara que gosta de estudar muito sobre mim em campo, sobre o que eu posso melhorar, e desde o começo foi isso. Eu lembro que no Cruzeiro ali tinha Fábio e Rafael, né? Quando Sim. você sobe. Então, mesmo que você tivesse muito espaço ali, muita projeção, eram dois goleiros. O Rafael que esperou muito tempo para jogar também, né? Sim. E depois você sai, vai para Inter, logo é emprestado. E eu queria entender as decisões sobre esses empréstimos, assim, porque foram muitos em pouco tempo. Então, se você acha que teve alguma decisão ali que talvez não tenha sido a ideal, tipo, de cenário, tipo, você tinha um ou outro, putz, que pena que eu fui para esse e não joguei. Porque você diz, pô, eu tava só esperando uma oportunidade de dar certo. E por que ela não vinha? O que acontecia nesses clubes? Você sempre chegou com uma segunda opção, nunca te prometeram ser titular, sempre tinha alguém mais experiente. Porque depois, eu lembro que quando você chegou no Santos, se olhar, fala, pro Cruzeiro, Inter, seleção, e depois falar, calma, aconteceu alguma coisa que tá estranha, né? Por que caiu tanto? Por que você não jogava nesses clubes? Então, no meu primeiro ano eu fiz uma escolha muito assertiva, né? Acho que eu fui para um clube pequeno na segunda da Espanha, mas que eu me senti muito acolhido. Tive um grande treinador de goleiro que me ajudou muito. E ali eu termino a temporada jogando os últimos 10 jogos, que chega um treinador e confia muito no que eu estava fazendo no treinamento e jogo, termino muito bem. No meu segundo ano, a gente fala que eu caí no conto, sabe? Onde que me prometeram muitas coisas, eu tinha muitas propostas, tinha propostas de clubes de Série A da Espanha, Série A da Itália para disputar por posição, mas eu escolho fazer essa ida para esse clube porque me prometeram muita coisa. E aí quando eu chego lá, era o ano de Covid, eles não cumprindo aquilo que foi falado antes. Então foi uma escolha errada e depois vem as lesões, né? Onde que eu começo a me lesionar, onde que começa a ficar um pouco turva toda a questão da minha carreira. Mas essa foi uma escolha muito errada. E depois, após as lesões, sempre tem essa incógnita, vamos dizer assim, pô, mas ele já operou
3 vezes, 2 vezes o joelho. Foram 3 vezes em quantos meses? Em 10 meses. Nossa. Então já começa aquela incógnita, e aí, mesmo eu muito bem, alguns treinadores não me davam essa confiança pela idade também. Então acho que a minha escolha errada foi no meu segundo ano ali, com 19 para 20 anos, mas foi um aprendizado também, onde que eu pude muito aprender com esses erros para estar bem hoje. Em questão de estrutura, era muito diferente entre um clube e outro? Se eu pensar Cruzeiro e Inter, o que você tem no Santos e esses empréstimos, assim, indo para uma segunda divisão, era mais ou menos parecido com o que você tem hoje ou tinha no Cruzeiro, ou era mais perrengue mesmo? Cara, eu peguei grandes centros esportivos e peguei centros esportivos um pouco precários. Foi um mix de tudo. Porque essa questão das lesões, por exemplo, se atribui a alguma falta de preparação? Não. Eu machuco na Inter, né, na pré-temporada, e depois eu machuco num empréstimo, pouca gente sabe, mas eu volto para um empréstimo no Cruzeiro. Sim, eu lembro. Mas quando eu volto, no meu primeiro treino eu machuco a segunda Nossa. vez, eu faço a recuperação, no meu primeiro treino de novo eu machuco E é tudo outra tipo vez. fatalidade, tudo torção. Tudo fatalidade, tudo sozinho, tudo com... Que isso? Eu tenho um grupo, né, o meu fisioterapeuta, o Augusto, que foi o cara que fez todas as recuperações, o cara sensacional que me mantém na minha preparação física sempre do mais alto nível. E a gente fala que eu podia ter machucado em outros lugares que eu não tinha a mesma estrutura que eu tinha naqueles clubes, porque eu machuquei na Inter e machuquei no Cruzeiro, que são grandes estruturas. Nos outros clubes, que eram estruturas mais precárias, precárias que eu falo, 2 campos, uma academia comum, não tinha a mesma estrutura, vamos dizer assim, até financeira que os outros clubes tinham, que é muito alta, né? Então, eu tive as lesões ao contrário, em grandes estruturas e não em estruturas pequenas. Então, acho que não teve muito a ver isso. Hoje você tem algum preparo diferente, algum reforço que você tem que fazer por conta dessa história, alguma que você possa se cuidar? Tudo bem, sendo fatalidade não tem muito o que evitar, né? Mas alguma coisa que você faça por conta desse histórico de cirurgias? Cara, então, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de treinar, de trabalhar, de tudo isso. Mas com as lesões, eu sempre tive esse acompanhamento do meu fisioterapeuta, mas não era tão perto, né, igual eu tenho hoje. A gente sempre faz trabalhos voltados hoje, não específico para as lesões, mas sim específicos para mim, né? Em cada momento ali da temporada a gente trabalha algo diferente. Porque hoje eu falo que eu me sinto muito melhor do que antes. Que eu nem lembro que eu fiz cirurgia de tão bem que Isso eu ia te perguntar, tipo, não tem um... Porque tu é um cara muito Nada. corajoso, tu entra em todas, Sim. né? Se tu tivesse receio, tu não entraria. Então. Não tenho nada. Me sinto muito mais forte, muito mais preparado. Tenho o meu trabalho específico, mas não por causa das lesões, mas sim por causa do atleta. Me prevenindo, trabalhando para melhorar certas coisas. E sou um cara que gosta de trabalhar muito, assim, sou um dos primeiros a chegar aqui, sou um dos últimos a sair, e tenho toda essa preparação, porque meu corpo é meu instrumento de trabalho, então eu tenho que estar sempre bem, sou um cara que me dedico o máximo mesmo que eu posso para estar sempre bem. Você falou da tua referência ser o Fábio, né? Você sempre foi, desde moleque da base, esse cara com esse cuidado com o corpo, essa tranquilidade. Quanto do Fábio tem isso também, né? Porque a vida do goleiro é um pouco solitária. Vocês Sim. chegam mais cedo, saem mais tarde. Vocês criam uma família ali entre o goleiro e a preparação, né? Vocês estão sempre no campo, regenerativo, você está no campo, tá chovendo, vocês estão no campo. Uma vida muito entre vocês, goleiros, assim. E o goleiro acaba tendo uma vida mais longeva e o Fábio é um exemplo. Quanto tem dele nessa tua preparação no dia a dia? Tipo, eu tenho que me alimentar bem, dormir bem, me cuidar. Então, eu acho que pode ser um pouco repetitivo, né? Você sempre tem que ser o melhor de tudo, naquilo, mas desde criança eu sempre tive uma coisa que na minha cabeça que eu poderia não chegar em um certo lugar por questão técnica, por questão opção, mas nunca por dedicação. Sempre tive isso desde de criancinha. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de treinar, de me dedicar. Só que com os passagens do tempo você aprende a se dedicar corretamente. Você vê que não é só um treinamento, é o treinamento. Não é o tanto que você treina, mas a qualidade do que você treina. Então eu sou muito grato ao meu fisioterapeuta, fisioterapeuta, preparador físico, né, o Augusto,
que me passou toda essa visão. Então a gente treina todos os dias nos contraturnos, mas às vezes os nossos treinos não tem nada a ver com a academia, é só a parte da recuperação, é só uma parte mental. Então sempre tem esse trabalho que não é o quanto você treina, mas sim a qualidade do seu treino. Porque vai ter momentos na temporada que a gente não vai treinar, que o nosso treino vai ser o nosso descanso, vai ser o quanto a gente dorme, o quanto a gente se alimenta bem, e isso é muito importante. E o Fábio, ele tá aí com 45 anos, sempre foi um cara que se dedicou muito nos treinamentos, no dia a dia, e com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma referência, não só para mim, mas eu penso que para muitos atletas. Falando de outro Fábio, eu já vi muitas comparações entre você e o Fábio Costa, aqui no Santos, que é um ídolo por ser um goleiro tecnicamente bom, mas por ser esse cara arrojado, corajoso, que dá Sim. bronca e tal. Você lembra do Fábio Costa? De assistir ele bastante, assim, ter ele como alguma referência ao longo da tua carreira? E se depois que você chegou, você foi assistir alguma coisa, lembrar, final de 2002, que ele pega tudo, enfim? Eu lembro muito do Fábio antes, né? Quando eu era criancinha, um grande goleiro, sempre foi um goleiro muito corajoso. E o pessoal faz esse comparativo, e é um comparativo legal, porque eu também sou um cara muito corajoso, muito arrojado, tomo muitas decisões, às vezes, que pode acontecer numa dividida, eu ter a pior, né, naquele momento. Mas como eu sempre falei, cara, a partir do momento que eu tô em campo ali, eu vou dar 100% do meu máximo. Às vezes, se não der com o coração, vai ter que ir com a garra, com tudo que eu posso fazer. E eu sempre vou me dedicar ao máximo dentro de campo para poder defender o Santos, que isso é o mais importante. Se precisar de colocar o rosto ali para não tomar o gol, já vimos. vou colocar sem medo, porque o que importa é o Santos, não o Gabriel ali dentro de campo. Você falou que você tem muito a melhorar, e óbvio, você é muito jovem. O que você acha que tivesse que atacar um fundamento, assim, alguma coisa que... Primeiro, que você acha que você tem como destaque velocidade, esse jeito corajoso, enfim, reflexo. E algo que você acha que falta. Porque teu jogo com os pés me parece bom. Acho que você sempre teve isso. O Mundial fez com que esse debate aumentasse, né? A gente viu vários goleiros, o Neuer, ontem o goleiro do Chelsea super bem com os pés também, além de pegar tudo. O que você acha que ainda falta um pouquinho, que é natural pela tua idade, e o que você acha que seria um ponto? Se tivesse que dar uma entrevista sobre goleiro, sabe? Uma entrevista de emprego, qualidade positiva e negativa. Olha, eu acho que eu tenho que melhorar em tudo. Eu sou um cara muito cirúrgico nessa questão. Eu acho que em todos os requisitos eu posso melhorar. Tenho muito a aprender, estou muito novo. E a partir do momento que eu achar que tá bom, eu vou estar errado. Então eu tenho que melhorar em tudo, em todos os quesitos. E eu acho que as minhas virtudes, cara, eu sempre fui um goleiro muito corajoso, sempre tive essa velocidade de reação muito rápida. Acho que o meu diferencial é isso, sabe? Essa velocidade de reação muito rápida, esse feeling de saber encurtar um espaço, Tem de muito não de encurtar intuição no teu futebol, não tem? Não, De não. tipo, de tomar decisão, às vezes, eu já vi uma defesa suas que parece que você escolhe um canto como se fosse um pênalti, sabe? Você sempre faz uma defesa que parecia impossíveis, assim, sabe? Não chega a ser intuição, é muito da minha velocidade, que eu tenho o feeling ali também de momento, né? Então, às vezes, eu tive até os meus 12 anos ali, eu joguei futsal, então é um fundamento que me ajuda muito nesse encurtamento. Sou um goleiro que gosta de sair do gol, que tenho esse trabalho de líbero também, muitas vezes estou ali para fazer a cobertura. Tenho um bom jogo com os pés e eu acho que eu tenho que melhorar em tudo. Acho que um defeito também, eu acho que são todos. São todas as minhas qualidades que eu preciso melhorar, e os meus defeitos são todos. Eu tenho que evoluir em todos os quesitos para ser o goleiro mais completo possível, dia após dia, tá trabalhando ali. E hoje a gente tem, eu acho que, dos dois grandes treinadores de goleiro do Brasil, cara. O Rogério Maia e o Denis Gago vêm fazendo um trabalho espetacular com a gente no dia a dia. São os caras, assim, incríveis. Já tinha tido a oportunidade de trabalhar com o Maia na seleção olímpica. Agora está trabalhando com ele todos os dias e está junto com o Denis agora, que está conosco no profissional. A gente brinca que casou muito, sabe, os dois, porque os dois têm o mesmo estilo de trabalho, cada um tem a sua virtude e se completam muito. Então o Santos está muito bem servido de treinadores de goleiro, assim como já teve por muito tempo junto com o Oscar, com o Arzu, e agora com o Maia e com o Denis.
tem nos ajudado muito, são grandes treinadores de goleiro e, como eu disse, para mim são dos 2 grandes treinadores de goleiros do Brasil. Eles publicam muitos treinos, né? Eu acompanho eles nas redes e me parecem treinos criativos, assim. Acho que eles estão sempre criando coisas novas, né? Motivando, são 4 traves e tem vários obstáculos. É isso no dia a dia mesmo? Sempre uma motivação diferente? Cara, é muito situacional de jogo também, né? Às vezes eles fazem algumas mudanças para ser mais dinâmico o treinamento, mas, como eu disse, cara, são espetaculares. Eu só tenho que agradecer eles e eu me sinto, como se diz, sortudo de poder trabalhar com eles, porque são pessoas que estão me ajudando muito, que estão me fazendo evoluir muito e eu fico feliz de ter essa oportunidade de estar trabalhando com grandes profissionais como eles. Tô te conhecendo um pouco melhor hoje, mas já era uma percepção que eu tinha de você ser um cara muito tranquilo, assim. Em campo você pode ser o cara que comemora uma defesa, ou que dá bronca, mas fora você é muito tranquilo, né? Teve questões recentes de renovação ou do empresário que quis nem precisa entrar no mérito. E você tava lá super quieto, fazendo o teu trampo, e eu queria entender se isso é o brasão no dia a dia mesmo. O que você faz quando você tá aqui fora? A gente tava comentando do passeio sagrado com os teus cachorros, de cozinhar uma comida italiana que você aprendeu direito. É assim no dia a dia mesmo? Você tem um relacionamento longevo, né? Você trouxe pra cá, você disse que recuperou a alegria não só tua, Sim. mas da tua família. Como é que é o brasão fora daqui? O que você faz? E esse jeito tranquilo tá em tudo. Se tem algum dia que você tá mais quando você perde, o que você faz? Enfim. Então, cara, é engraçado. Se eu falar que eu sou tranquilo 100% do dia, eu vou estar mentindo. Vou tomar um puxão de orelha da minha esposa em casa. Eu sou muito tranquilo dependendo do momento, né? Dependendo do momento, sou muito tranquilo, sou muito brincalhão no dia a dia. Dentro de campo eu brinco que eu me transformo um pouco, saio um pouco da casinha. Mas é o meu estilo também, que eu acho que não é certo nem errado, mas é o meu estilo e os meus companheiros sabem que é sempre pro melhor do grupo. E em casa eu sou tranquilo, cara. Sempre estou buscando de estar junto com a minha família, de tá com eles ali no dia a dia. Sou um cara que gosta de cozinhar, mesmo fazendo muita bagunça e tomando esse puxão de orelha. Gosto de passear com os meus cachorros, de fazer esse passeio com eles. 2, né? São dois, Goldens. dois Goldens, Nomes? Luke e Enzo. Como minha Nomes esposa, famosos de criança recentes, né? como minha esposa brinca, é o Luke Osvaldo e o Enzo Henrique. Mas, cara, eu gosto de estar com eles, assim, no dia a dia. Eu gosto de estar em casa, gosto de ler, gosto de ter meu momento ali de leitura também, que a gente fala de espiritualidade, mas de ter esse momento com Deus ali todos os dias, de fazer as minhas orações, de conversar um pouquinho com Ele, de agradecer. E eu sou assim, meu dia a dia é esse, é treino, casa, aproveitar a família. E quando perde, eu brinco que não tem outro dia, né? Que fica, pra mim, eu sinto muito. Sou um cara que sente muito a derrota, que me cobro muito, que pra mim, se tem uma derrota, no outro dia é um baita dia, sabe? É um dia onde que não quero muita conversa, que sofro bastante mesmo e vou procurar ver o que poderia ter feito, o que poderia ter acontecido para não ter acontecido essa derrota. Imagino que a pausa tenha sido boa pra você também nesse aspecto de digerir uma vitória, finalmente, né? Aquele jogo contra o Fortaleza parecia que estava saindo das mãos, tu faz uma ou duas defesas ali que deixam o Santos no jogo, e vocês, como clube mesmo, conseguem falar, puta, agora eu tenho 15 dias fora da zona, tranquilo, pra poder descansar, porque imagino que se Sim. vocês tivessem perdido, não teria tanta tranquilidade Com nesses dias. certeza, com certeza. Foi um momento ali muito bom pra gente ir para essa pausa com uma vitória, né? E como eu vivo muito o meu dia a dia, como eu disse aqui, de treino, recuperação, treino em casa, para mim foi espetacular, porque eu pude ter esse refresco mesmo, sabe? E a partir do momento que eu cheguei aqui, já muda essa chave novamente. Então eu aproveito muito as férias para descansar e para aproveitar a minha esposa, aproveitar alguma viagem. Vocês Por- viajaram? Viajamos. E porque no momento que eu tô aqui é 100% futebol. Em casa eu tô assistindo vídeos dos nossos adversários, tô assistindo meus vídeos de treinamento que eu posso melhorar, tô treinando. Então, a partir do momento que estamos em temporada, eu tô vivendo isso aqui de corpo e alma. Então, às vezes a gente acaba pecando no lado família também, porque a gente, como eu principalmente, vivo muito isso, às vezes eu deixo de lado certas coisas que a gente deixa pecar no lado familiar.
Você tem esse estudo que imagino que o Santos prepare materiais para vocês, né? Acho que todo mundo tem um pouco disso. Mas tu acha que tem alguma coisa a mais? Tipo assim, Santos e Flamengo essa semana, você vai ver como o Bruno Henrique finaliza, os pênaltis do Arrascaeta, da vida, assim, você estuda um pouco a mais do que o normal, do que a média, você acha? Sim, não só na questão ali de finalização de tudo, mas eu gosto de analisar toda a questão do time adversário, gosto de ter esse entendimento para poder conversar também com os nossos companheiros no jogo, nos treinamentos, o que a gente pode fazer. Eu tô aqui para ajudar, como eu sempre falei, jogando, não jogando, dentro de campo, podendo auxiliar um companheiro. Então eu procuro ver tudo sobre o adversário. Agora é o Flamengo, no sábado é o Mirassol e sempre vai ser assim, sabe? Ver essa questão. E os meus vídeos no treinamento também, que a gente tem o pessoal sempre que passa essas questões do adversário e sempre dos nossos treinamentos, aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu fiz de errado no treinamento para não cometer o mesmo erro. Então é até engraçado que às vezes a gente não vê tanto no futebol essa questão, mas eu sempre, como eu te disse, sempre fui um pouco de extremo, sabe? Fazer tudo que está ao meu alcance. Então sempre vai ser essa minha forma de lidar. Meio CDF, assim, da bola, né? Sim, exato. É até engraçado porque quem faz muito isso é o futebol americano, né? Que assiste Total. muitos vídeos, assiste essas questões táticas, mas sempre foi uma coisa que eu gostei para entender também, sabe? Para ali dentro de campo, muitas das vezes, poder ajudar o nosso treinador também, porque às vezes ele com barulho acaba que não Total. consegue, então eu consigo ter esse discernimento de chegar até ele, trocar uma ideia, ver o que no momento do jogo tá se alinhando. Então é uma coisa que eu gosto também e que eu aprendi muito lá fora, aprendi muito na Europa, essa questão de estudo, de comportamento, tática. Então eu trouxe isso comigo, uma das virtudes que eu peguei lá e trouxe para a minha carreira. Essa parada de você querer fazer tudo bem feito vai além do futebol? A gente tava brincando de você gostar de cozinhar, por exemplo. Inclusive, a cidade de Santos podia trazer alguns ingredientes que você não está conseguindo, né? Você tem que falar sobre isso. A tua carbonara tá desfalcada. Mas assim, pô, gosto de cozinhar, então eu vou melhorar essa massa. Preciso ajudar minha esposa em casa, preciso resolver, eu vou resolver. Isso funciona em tudo? Tipo, tu fica frustrado nessas coisas menores do dia a dia também ou é mais pro futebol? Não, é mais pro futebol. Eu até tomo um puxão às vezes de orelha em casa, porque é muito pro futebol essa questão mesmo. Claro que eu gosto de fazer a minha massa, até se alguém puder indicar um lugar em Santos que tem um guanciale, Romano? um pecorino romano, a gente agradece, mas essas coisas de casa eu deixo a desejar um pouquinho, sabe? Mas a culinária entra em qual momento da rotina? Tu treina muito, viaja muito, estuda muito. Você cozinha quando? Quando eu quero fazer um agrado, né, pra patroa, a gente faz Justo. algo de diferente também, principalmente acho que ali no pós-jogo, né? E aí eu faço esse agrado pra ela, mesmo sujando muita Muita cozinha e ela louça. ficando brava. A pizza em Santos, tu achou? A pizza eu achei, a A pizza eu pizza achei. dá pra lembrar que tá lá. Dá, até se eles quiserem patrocinar a gente, né? Não Eu, vou falar o nome eu porque acho que você, eu acho que você não pode. posso, não posso fazer isso. A que o Tite foi? Exato. É essa, né? Tô Mas se sabendo. quiser mandar uma pizza lá pra gente, Aí, ó, tamo juntos. Vamos Casa fechar. Boa. Isso, cara. Gostei, marqueteiro do canal, muito bom. Uma curiosidade que eu tenho, obviamente todo mundo te perguntou como é treinar com o Neymar e todos vocês elogiam que é um cara fantástico tecnicamente, super gente boa, de grupo, que leva vocês e tal. A minha curiosidade é ser o goleiro nos treinos contra o Neymar. O quanto isso te motiva, sabe? Porque ele é um cara que tira vários coelhos da cartola, que ele talvez tenha o pênalti mais peculiar do futebol mundial. Como é que é treinar com o Neymar nesse aspecto de você ser um cara que se dedica, se esforça, e pô, contra o Fortaleza, por exemplo, tu quase pega ali 2 vezes. E ele te motiva nesses fundamentos também? Tipo assim, se você consegue ler o que o Neymar vai fazer na tua frente na saída do gol ou num pênalti, você está mais preparado para que outros lances assim também te facilitem? Então, ler é impossível, né? É Ler o que difícil, ele né? faz é impossível. Eu acho que não encontramos nenhum jogador que tenha feito isso no futebol mundial. Mas a dificuldade e a qualidade é muito grande, né, dele. Então a dificuldade para nós goleiros é muito elevada. Então a gente procura dar o nosso máximo ali nos treinamentos para poder ajudar ele também nessa questão de elevar o nível dele e a gente também elevar o nosso nível. A gente é privilegiado de estar com um jogador igual ele. Para mim é o maior da história.
dos últimos anos no futebol brasileiro. É um craque, uma referência, e ele acaba elevando o nosso nível dentro de campo também, não só dos goleiros, mas de todos os atletas. E o que ele contagia no dia a dia é algo incrível, né? Eu chamo ele de patrão. O patrão é diferenciado e para nós é uma alegria imensa ter uma pessoa como ele e um jogador como ele todos os dias compartilhando o campo. Pra gente ir terminando, não podia deixar de fazer essa pergunta que foi o que o torcedor mais quer saber, né, do teu futuro no Santos, muitas sondagens. A minha dúvida não é porque eu sei que você vai falar que tá com teus empresários e tudo mais, a minha dúvida é se você tem esse sentimento de, tipo, eu preciso voltar pra lá, pra Europa, pra me provar de alguma forma. Porque tem muitos atletas que têm isso, né? Tem atletas que não, tipo um Gabigol, ele parece que encerrou o ciclo lá e quer ser feliz aqui. Você, por ter tido essas pequenas frustrações, não ter dado tão certo como imaginava lá, você sente esse desejo de voltar? E se sente, esse desejo tá quente, tá latente para que aconteça daqui a pouco? Ou dá para você ter uma vida mais longeva antes de terminar esse teu ciclo? Cara, então é engraçado porque eu me sinto em casa aqui. Eu tô muito feliz e eu sempre entrego nas mãos de Deus. Eu oro para que a vontade dele seja sempre feita, porque em todos os lugares que eu tive, eu aprendi muito. Em alguns momentos eu aprendi no lado familiar, alguns momentos eu aprendi no lado pessoal, alguns momentos eu aprendi no lado profissional. Então, eu me sinto em casa aqui, estou feliz e esse momento de voltar, de não voltar, eu tenho certeza que Deus já preparou o momento certo para todas as coisas. Então, o que me dá a alegria é estar aqui hoje, e o que vai acontecer eu deixo muito nas mãos deles. Eu sei de Deus, que eu sei que Ele já preparou o melhor. Então é continuar orando, continuar entregando tudo para Ele, fazendo a minha parte aqui. Mas eu tô em casa, tô muito feliz. Dá para dizer que se a janela fechar e o Brasil não sair, tá tudo tranquilão, assim, não vai ser uma frustração. De forma alguma, de forma alguma. Eu tô num dos maiores clubes do mundo, sabe? Então, como eu disse, eu tô em casa, eu me sinto muito feliz aqui. Eu quero conquistar títulos, quero fazer a minha história aqui no Santos, e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho entregado a minha vida desde o começo a Ele, e sempre vai ser assim. Eu faço a minha parte e eu sei que Ele tem preparado o melhor. Não sei onde que vai ser, não sei o que vai ser, mas eu sei que tudo que Ele faz é perfeito. E o que eu estou vivendo hoje, para mim, é um sonho, porque eu estou em um clube gigante, estou em casa, estou feliz, e hoje eu vivo esse presente que é uma dádiva que Deus me concedeu. Todos torcemos, obviamente, para você ficar, mas que aconteça o melhor para tua carreira. E para a gente terminar, eu só queria que você deixasse um recado para o torcedor, que é um torcedor que está muito machucado ao longo dos últimos anos. Se você chegou já nesse contexto de um torcedor pessimista, né? Você não curtiu o lado, talvez, da galera toda feliz. Mas você é um dos casos que a torcida não reclama. Você é um cara que dá paz para essa torcida. Então eu queria que você desse esse recado. E aproveitando o teu lado marqueteiro que eu vi na pizza, pedir para se inscrever no meu canal, por favor. Claro. Primeiro eu acho que toda a nação santista, desde o momento que eu cheguei aqui, eu sinto esse carinho, essa vibração nos jogos do torcedor. Sei que o torcedor ainda está um pouco machucado por tudo que aconteceu, mas a gente espera recuperar esse brilho, essa alegria nos jogos. A gente conta com o apoio de vocês, que vocês são importantíssimos para nós, e eu tenho certeza que vamos conquistar muitos títulos, muitas vitórias juntos. E se inscreva no canal, vocês não vão perder nada aqui, porque o Lucas é diferenciado e ele cobre o Santos como ninguém cobre. Tamo junto. Que isso! Não preciso pedir mais nada, cara. Pô, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, prazer. você é monstro. Obrigado de verdade. E é isso, o pedido tá feito, eu não vou fazer nada. Começar o canal desse jeito, tá louco. Não conseguia imaginar nada melhor. É isso, até a próxima entrevista, que eu não sei se vai ser tão boa que nem essa.